Ata da 47ª Sessão Ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 5695/2012 e TC 5779/2011, entre outros relacionados com comunicação do concurso público do município de Itacoarana. Relatório de inspeção em loco e balanço geral. Aprovadas decisões simples de diligência 15 dias. Não havendo nenhum processo a relatar, o excelentíssimo senhor vice-presidente, no exercício da presidência, facultou a palavra. Ninguém desejando fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Cícero Amélio, conselheiro Anselmo Brito, auditor substituto Alberto Pires. Aprovado. Está facultada a palavra às senhoras, senhores conselheiros e ao doutor Ministério Público. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Cícero Amélio.
presidente, com o fim das férias da conselheira Rosa Albuquerque, que se finda no dia de hoje, estou aqui trazendo o ofício com relação às minhas férias, 30 dias do exercício de 2011, relativo ao ano civil de 2011, que vem através deste presente, vem através do presente, conforme no artigo 28 do Regimento Interno desta Casa, solicitar que este Tribunal se designe de conceder as férias de solicitante 30 dias relativo ao ano civil de 2011, entre o período de 5 de setembro corrente a 4 de outubro, uma vez que esse período mencionado não há qualquer impedimento regimental. Atenciosamente, conselheiro Cícero Abelio. A comunicação de Vossa Excelência será constada em ata e as boas férias para Vossa Excelência, bem merecidas. Continua a facultar a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na ordem do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo TC 742/2010, versus autos sobre o contrato 4 de 2010, celebrado entre o Estado de Alagoas, através do Gabinete Militar e a empresa Edra Aeronáutica, objetivando prestação de serviço de formação de pilotos comerciais de helicóptero destinado ao Gabinete Militar do Governador. O contato supracitado decorre do processo administrativo 110.3372, referente ao procedimento licitatório, a modalidade foi pregão eletrônico, feito pela Angesp. O valor total do contrato, R$ 71 mil. Vigência, 5 meses. O respectivo pregão, seguiu o trâmite legal com a súmula do contrato publicado no Diário Oficial 30 de abril. Considerando que a seção de contratos e convênios desta Corte de Contas procedeu às devidas informações e emitiu o parecer 1516, caminhou o processo à douta Procuradoria deste Tribunal, que emitiu o parecer 1516/2011, nas folhas 276, dos autos verificando regularidade processual. Considerando ainda que o mesmo evoluir ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte, através do parecer 609/2012. Considerando finalmente que, estando o processo devidamente instruído, resolve o Pleno Tribunal de Contas de Alagoas anotar o presente contrato para fins de registro nos termos do artigo 1º, inciso 20 da Lei 5.604. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público ofertou o parecer 609/2011 pela segunda Procuradoria de Contas, opinando pela regularidade do contrato. Parecer esse que é ratificado neste momento é o parecer. Continue a discussão. Em votação, conselheiro Cícero Amédio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Auditor substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator. Aprovado. Processo TC 8852, versus autos sobre o contrato de locação do veículo firmado entre a Câmara Municipal de Maribondo, através do vereador João José Batista da Silva e o senhor José Maria de Oliveira de Barros. No trâmite processual, observa-se que o contrato teve vigência de 1 ano, com pagamento mensal, quitado até o dia 21 de cada mês, no valor de R$ 800, estabelecendo um valor global de R$ 9.600. Valor este que supera o mínimo legal para a contratação direta por dispensa de licitação, no qual o montante deste valor seria de 8 mil, contrariando assim o parecer jurídico, Observa-se nos autos a divergência relativa ao valor do contrato, consta a folha número 4, com o valor estimado da contratação,
sendo de R$ 550, sendo este valor citado no parecer jurídico nas folhas 8, e na autorização para dispensa de licitação assinada pelo presidente da CPL. Entretanto, a cláusula terceira do contrato de locação atribui ao objeto pactuado o valor de R$ 800. Os autos evoluíram a seção de contratos e convênios desta Corte de Contas, que procedeu às devidas informações na folha 16 e posteriormente encaminhou a douta Procuradoria Jurídica, que devido pronunciamento, e assim se manifestou através do parecer 1025, opinou pela irregularidade processual. Considerando ainda que os autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Contas, que emitiu o parecer 1656, nas folhas 18 a 21 dos autos, vislumbrando a seguinte irregularidade: a Lei 866, nos termos em comento, a dispensa irregular. B. Não foi apresentado no processo a razão da escolha do fornecedor, nem a justificativa de preço, como prevê o artigo 26, inciso 2º e 3º. C. Não houve publicação resumida do instrumento do contrato na imprensa oficial, como determina o artigo 61 do parágrafo 1. D. Não consta nos autos documentos que declarem irregularidade fiscal do veículo. E. Não há nota de empenho em desatendimento aos artigos 60 e 61 da Lei 4.320. Nas partes conclusivas, o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade no contrato em apreço, aplicação da multa prevista no artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica do TCE Alagoas, aos gestores José Batista da Silva, Carlos Hugo de Oliveira Tenório, Charles dos Santos, Hugo de Oliveira Tenório e Charles dos Santos de Almeida. Diante do exposto, acolhendo a sugestão do Ministério Público de Contas, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no uso de suas atribuições constitucionais legais em a. Conceder o prazo de 15 dias contados a partir da data da publicação dessa decisão no Diário Oficial para que o gestor da Câmara Municipal de Maribondo, à época, o senhor Carlos Hugo de Oliveira Tenório, e o vereador contratante José Batista Silva e o senhor Charles dos Santos Almeida, presidente da Comissão Permanente de Licitação, ao tempo do contrato, apresente as suas defesas quanto à ocorrência constatada quando referida a contratação, de acordo com o que prescreve o artigo 95 do Regimento Interno desta Corte de Contas e o artigo 5º da Constituição Federal. B. Sobrestar o processo no gabinete do relator até que seja atendida em toto a presente deliberação. C. Que se dê publicidade da presente deliberação para sua eficiência jurídica. Em discussão, o processo com a palavra do Ministério Público. O Ministério Público ofertou o parecer 656 da 2ª Procuradoria de Contas, nestes termos: trata-se de contrato firmado entre o município de Maribondo, através da Câmara Municipal de Maribondo, e o senhor José Maria Oliveira Barros, cujo objeto é a contratação de veículo com vistas a transportar pessoal e materiais relativos àquela Câmara. Colhemos dos autos os seguintes dados: ofício solicitando locação de veículos, folha 3, classificação orçamentária pela qual correrá a despesa, folha 5, parecer da consultoria jurídica do município, folha 8, contrato de locação firmado em 2 de janeiro de 2008, folhas 11 e 12. É o breve relatório, passo ao exame do caso. O valor mensal do contrato em tela foi de R$ 800, totalizando o valor global de R$ 9.600, com vigência de 1 ano. Não houve realização de licitação com fundamento na causa de dispensa prevista pela Lei 8.666/93, que em seu artigo 24, inciso 2, trata da dispensa em razão de contratações de pequeno valor. Registre-se que consta nos autos a seguinte incongruência relativa ao valor do contrato. Consta nos autos, folha 4, que o valor estimado para a contratação foi de R$ 550. Esse valor também é citado no parecer jurídico, e a folha 8, e na autorização de dispensa de licitação assinada pelo presidente da Comissão de Permanente de Licitação, a folha 9. Entretanto, a cláusula terceira do contrato de locação atribui ao objeto pactuado o valor de R$ 800. Com o aumento do valor contratado, ocorreu o extrapolamento do limite permitido para a dispensa, que, como dispõe a Lei de Licitações e Contratos, é de R$ 8.000 para compras e outros serviços. Da análise dos autos, vislumbramos as seguintes irregularidades da Lei 8.666 no termo e comento. A. Dispensa irregular. B. Não foi apresentado no processo a razão de escolha do fornecedor nem a justificativa do preço, conforme prevê o artigo 26, incisos 2 e 3. C. Não houve a publicação resumida do instrumento do contrato na imprensa oficial, como determina o artigo 61, parágrafo único. D. Não consta nos autos documentos que declarem a regularidade fiscal do veículo.
não há nota de empenho em desatendimento aos artigos 60, combinado com 61 da Lei 4.320/64. Portanto, entende o Ministério Público de Contas que a conduta do gestor, além de corresponder às infrações administrativas acima listadas, e que seriam, portanto, suficientes para ensejar a irregularidade da presente contratação e aplicação da multa prevista no 48, inciso 3 da Lei Orgânica do TCE, enquadra-se, ao menos em tese, no tipo penal do artigo 89 da Lei de Licitações e Verbes, e o artigo 89 que trata da dispensa e inegibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, com a pena de detenção de 3 meses a 5 anos. A conduta também está prevista no artigo 10, inciso 6 da Lei de Improbidade Administrativa, que trata de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Entretanto, em que pese as graves irregularidades imputadas ao gestor estarem sobrejamente comprovadas, é fundamental a garantia do contraditório da ampla defesa, nos termos do artigo 95 do Regimento Interno, para que seja possível a aplicação da multa acima aludida, sob pena de nulidade do presente processo a ser declarada pelo Poder Judiciário. E aí transcrevo o voto do STJ, do ministro José Delgado, e prosseguindo. Desta feita, com o intuito de atender à celeridade processual, entendemos que o relator deverá ordenar a citação do responsável para que apresente sua defesa no prazo regimental de 15 dias. Havendo defesa escrita, os autos devem ser novamente remetidos ao Ministério Público de Contas para nova apreciação. Devem ser chamados ao processo os senhores José Batista da Silva, vereador do município ao tempo do contrato, Carlos Hugo de Oliveira Tenório, presidente da Câmara Municipal de Maribondo ao tempo do contrato, e Charles dos Santos Almeida, presidente da Comissão Permanente de Licitação ao tempo do contrato. Acaso não seja apresentada defesa escrita no prazo legal, entende esta Procuradoria de Contas pela aplicação imediata da multa referida no item 9 deste parecer aos gestores acima nominados. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade do contrato em apreço, a aplicação da multa no artigo 48, inciso 3 da Lei Orgânica do TCE em percentual a ser fixado pelo excelentíssimo conselheiro relator, observados o contraditório e a ampla defesa, aos gestores José Batista da Silva, Carlos Hugo de Oliveira Tenório e Charles dos Santos Almeida. Por fim, pugna também pela remessa de cópia dos presentes autos, inclusive do presente opinativo, ao Ministério Público Estadual para eventual responsabilização nas esferas civil e penal. Maceió, 3 de agosto de 2012, é o parecer emitido pelo titular da 2ª Procuradoria de Contas, que ora ratifica. É a manifestação. Manifestando-se o Ministério Público, passa a discussão o voto proferido pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheiro Cícero Armédio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Com o relator. Auditor substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator. Aprovado. É só, senhor presidente. Pela ordem para relatar, o conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor auditor convocado, representante do Ministério Público, eu tenho em mãos o processo TC 11002 de 2005. Trata o presente processo sobre o contrato 17 de 2005, celebrado entre a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, e a empresa Servitec Representações Limitada, cujo objeto reside na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na sinalização semafórica de conformidade com o estabelecido em sua cláusula 2ª. O valor global do contrato é de R$ 148.725,60, cujos recursos financeiros estão discriminados na cláusula 6ª e seu prazo de vigência é de 6 meses, contado a partir da data de ordem inicial dos serviços. O procedimento administrativo adotado foi a dispensa de citação. As partes e as testemunhas puseram suas assinaturas em 28 de setembro de 2005 e sua súmula foi publicada no Diário Oficial do Município na edição do dia 8 de outubro do mesmo ano. No contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como seu aspecto formal, não foi detectada nenhuma irregularidade. O Ministério Público de Contas, através do parecer 620 de 2012, opinou favoravelmente pela anotação do referido termo. Nestas condições,
O Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar o presente contrato na forma para fins de direito. A palavra do Ministério Público. O Ministério Público emitiu o parecer 620/2012 nos autos, manifestando-se favoravelmente ao contrato. Parecer que é reiterado neste momento é a manifestação. Manifestando-se o Ministério Público, passa a discussão o voto proferido pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Vai relator dessa vez. Conselheiro Otávio Lessa. Vai relator. Conselheiro Cícero Amélia. Com a relatora. Auditor substituto Alberto Pires. Também acompanha o relator. Aprovado. Eu tenho em mãos agora processos por descumprimento de diligência. E eu queria, nesse momento, saber de Vossa Excelência se estão levando à Câmara, ou se está trazendo ao Pleno os descumprimentos de diligência, multas, aplicação de multas. Quem pode mais, pode menos, Excelência. Vossa Excelência achar que deve ser na Câmara, pode ser. Se não puder, traz ao plenário, porque o fórum ainda é mais qualificado. Mas Vossa Excelência ficará a decisão por Vossa Excelência. Pronto. Como está na pauta do dia de hoje, eu irei relatar. São 3 processos por descumprimento, irei relacionar os 3 e no final darei o voto. O primeiro processo TC 1751 de 2004 é o contrato 123 de 2002 e seu primeiro termo aditivo realizados pela Secretaria Executiva de Saúde do Estado de Alagoas e a empresa Meyer Comércio Serviço Limitada. O ex-gestor senhor Herbert Mota de Almeida. E o segundo processo TC 6024 de 2006, um termo de ajuste de conduta celebrado entre a Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente de Maceió e a Sky Music Bar. É o senhor ex-gestor, senhor Ricardo Luiz Rocha Cavalcante. E o processo TC 5237 de 2003, convites número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 de 2003, realizados pela Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina. O ex-gestor, senhor Manuilson Andrade Santos. Remetidos os autos à da Procuradoria Jurídica deste Tribunal, para devida instrução e análise, após prévio exame, observou-se que não constavam nos mesmos alguns documentos inerentes aos termos pactuados. Em face da ocorrência acima mencionada, a da Procuradoria Jurídica entendeu que os autos deveriam ser diligenciados junto aos órgãos de origem, para os devidos esclarecimentos. Face às circunstâncias acima expostas, entendemos que os ex-gestores descumpriram a legislação vigente e não atenderam à diligência requisitada. Nestas condições, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, a. Pela aplicação de multa de 50 FAUs, equivalente a R$ 810,50, aos ex-gestores, de conformidade com o dispõe no artigo 3º, inciso 4º, da Resolução Normativa. B. Pela concessão de prazo de 5 dias, contados a partir da notificação via R, para que os gestores prestem os devidos esclarecimentos e justificativas pelo não atendimento à diligência requisitada e remetam os documentos solicitados de acordo com o prescrito no parágrafo 1º do artigo 58, Regimento Interno. C. Que se dê ciência aos gestores, acima mencionados, já apresentem deliberação. D. Que os presentes processos deverão ser remetidos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento das deliberações contidas no item A. E. Em alerta aos gestores que o não cumprimento da multa hora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação e execução. F. Que se dê ciência da Procuradoria Jurídica da presente deliberação para posterior acompanhamento da diligência requisitada. Com a palavra do Ministério Público. O Ministério Público não ofertou parecer nos autos, no entanto, entende que, previamente à aplicação da multa, deve ser estabelecido o contraditório, mas é uma matéria que já vem sendo levada de modo recorrente aqui pelo colegiado, então a única ressalva que o Ministério Público faz é com relação a esse aspecto, não tendo nenhuma outra consideração, tendo em vista que trata-se de descumprimento de determinação desta Corte. É o parecer.
A manifestação do Ministério Público passa a discussão, voto proferido pela conselheira Maria Cleide. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa. Eu queria esclarecer o seguinte, eu acho que no caso, doutor Ricardo, só para esclarecer aqui, eu acho que aqui, como é diligência, o gestor já teve, ele já foi comunicado e ele não cumpriu a diligência. Se eu estiver errado, conselheira, eu acho que é isso, não, né? Isso mesmo. Não foi Então ele já foi aqui, ele já foi notificado, ele aqui, não é, entendeu? E eu não sei aqui também, era com relação, conselheira, o valor agora da UPFAL mudou, seria um valor um pouco maior. Eu tinha colocado 50 FAUs. Aí eu acho que os 50 UPFAL hoje em dia dá um pouquinho mais. 863. Só isso, era o... Estou com o meu voto com a relatora, só alterando só o valor, porque a UPFAL mudou o valor. De 810 passou para 863, parece, né? 863. Faremos a alteração do valor. É só isso. Só, senhor presidente. Continua em discussão. Com a alteração já aceita pela... Excelência. Com a palavra, o conselheiro Anselmo. Senhora Maria Cleide, só uma dúvida. Nesses 3 processos, se quer ouvir manifestação do jurisdicionado pedindo prazo para a defesa ou não teve nenhuma manifestação nesse sentido? Não houve nenhuma manifestação. Satisfeito, obrigado. É tanto que é aplicado a multa e logo em seguida um prazo também para ele justificar. Eu já aceito por Vossa Excelência a modificação na redação sobre o valor da UPFAL. Passo à votação. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanhe a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Cícero Armélio. Relatora. Auditor substituto Alberto Pires. Aprovados. É só, Excelência. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público junto a esta Corte de Contas. Tenho para relatar o processo 291 de 2010. O presente processo refere-se a um emprego presencial 6 de 2009 do casal, destinado à contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviço de apoio operacional com disponibilidade de mão de obra para diversas unidades de trabalho da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado de Alagoas Casal, um total de 215 auxiliares, cuja homologação foi publicada no Diário do Estado, edição de 29 de dezembro de 2009. O supracitado pregão presencial originou os seguintes contratos. Contrato 144 de 2009, casal, celebrado entre esta e a empresa TCGEL, assinado em 1º de dezembro de 2009, publicação em 29 de dezembro do mesmo ano. O objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço operacional com disponibilidade de mão de obra para diversas unidades de trabalhos da casal, um total de 143 auxiliares, conforme descrito na cláusula primeira. O valor global do contrato foi de R$ 1.360.084,00, com origem dos recursos em sua execução proveniente da dotação orçamentária 3304, 300.303,34. Prazo de vigência 6 meses, contados da assinatura. O outro contrato foi o contrato 145 de 2009 para casal, novamente entre esta e Vital Serviço Limitada, desculpem, assinado em 1º de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial de 29 de dezembro do mesmo ano. O objeto de contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de apoio operacional com disponibilidade de mão de obra para diversas unidades de trabalho da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado, um total de 72 auxiliares, conforme descrito na cláusula primeira. O valor deste contrato foi fixado em R$ 638.277, cujos recursos para sua execução teve a mesma dotação orçamentária do contrato 144 de 2009. Em decorrência de convenção coletiva de trabalho de 2010, firmado entre os sindicatos dos empregados de empresas de asseio e conservação e limpeza urbana do Estado de Alagoas, ao trabalho em 1º de janeiro de 2010, a empresa TCGEL, às folhas 3 do processo 3047 de 2010, solicitou a aplicação de reajuste nos preços praticados no contrato 144 de 2009,
casal, em face do aumento salarial da categoria de auxiliar de serviços gerais, autorizado pelo vice-presidente de gestão corporativa da casal, as folhas 120 do mesmo processo, originando o termo aditivo, primeiro termo aditivo ao contrato 144 de 2009, onde o objeto desta feita foi a aplicação do reajuste de 8,33% sobre o valor total do contrato, passando o valor mensal de R$ 226.680 para R$ 245.555,00. Retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2010. Assim, o valor global do contrato restaria o valor original do contrato de R$ 1.360.084,00 passou para R$ 1.454.459,00. A justificativa do reajuste contratual por convenção coletiva do termo aditivo encontrou um amparo legal no parágrafo 3º na cláusula 2ª do contrato número 144 de 2009. Posteriormente, os autos evoluíram à adulta Procuradoria Jurídica desta Corte de Contas, que se manifestou por meio do parecer 1062 de 2010, da lavra da Procuradora Rosa Lúcia Gama de Mendonça Canuto, opinando pela anotação do contrato com ressalva, vez que não foi anexada aos autos a nota de empenho, exigência prevista no artigo 60, combinado com 61 da Lei 43.20 de 64. Assim, uma certidão negativa de débitos previdenciários da empresa TCGEL deveria ser renovados à época da celebração do contrato, conforme disposto nos artigos 195, parágrafo 3º da CEF, 29 da CEF da Constituição Federal de 88, artigo 29, inciso 3º da Lei 8.636 de 93 e o artigo 2º da Lei 9.012 de 2005, com o artigo 55, inciso 13º da Lei de Licitações. Por sua vez, os autos foram encaminhados ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que se pronunciou por meio do parecer 685/2012, primeira PC, de lavra, o procurador, Pedro Barbosa Neto, opinando pela regularidade do contrato em seu aspecto formal, com ressalva. Do contrato 144 de 2009, seu termo aditivo, e do contrato 145. Advertindo ao gestor que nas próximas contratações possa juntar aos autos a respectiva nota de empenho e as certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, conforme determina o artigo 55, inciso 13º do Estatuto Licitatório. Sabe-se que empenho e nota de empenho são coisas diferentes. O empenho da despesa é ato de autoridade que cria obrigação ao ente público, conforme constante dos artigos 60 e 61 da Lei 43.20 de 64. A nota de empenho é apenas um dos instrumentos que representam esta obrigação, conforme se observa no artigo 60, parágrafo 1º da lei referida. Também é fato que empenho e nota de empenho nas administrações públicas e para efeito de contabilização e resguardo do direito do credor acabam por se confundir. Assim, invariavelmente, quando não há nota de empenho, também não existe o empenhamento de despesa respectivo, prejudicando o direito do credor e a correta sequência dos atos para registro da despesa pública, em consequência, conturbando a própria atividade administrativa. Diante do exposto, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso das suas atribuições peculiares, resolve anotar com ressalva na forma para fins de direitos os contratos 144 de 2009, 145 de 2009 e o primeiro termo aditivo ao contrato número 144 de 2009, recomendando ao gestor que nas próximas contratações atenha-se a devida observância aos comandos constitucionais, especialmente para o terceiro do artigo 195, bem como aos dispositivos da Lei de Licitações, que tratam da regularidade fiscal, mais precisamente o inciso 3º do artigo 29, corroborado com o inciso 13º do artigo 55 e o artigo 2º da Lei 9.012 de 2005, que cuida do FGTS, orientando quanto às exigências do comando esculpido nos artigos 60 e 61 da Lei 43.20 de 64, especialmente para observância a correta sequência dos atos de registro das despesas públicas, é como voto. Com a palavra ao Ministério Público.
O Ministério Público de Contas ofertou o parecer 685/2012 nos autos do processo 291/2010 e cujo opinativo reflete o mesmo entendimento do senhor relator no sentido da regularidade com ressalva dos contratos e respectivos termos aditivos. Razão pela qual ratifico neste momento todas as considerações levadas a efeito pela primeira Procuradoria de Contas. É a manifestação. Com a manifestação do Ministério Público, passo a discussão, o voto proferido pelo conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra, conselheiro Otávio Lessa. Eu queria só tirar uma dúvida aqui. Pelo menos eu escutei que o contrato original, qual era o prazo dele? 6 meses. 6 meses. Na verdade, são 2 contratos diferentes. É um pregão foi destinado a 2 contratos. O objeto era o mesmo. Um, contratação de certo número de auxiliares, no outro, também contratação de outros auxiliares. Que foi 245, no primeiro foi 100 e pouco, e no segundo, 70, 90 e pouco, que deu. Foram lotes, né? São 2 lotes. Tá, eu não entendi. Se são de 6 meses, por que ele tem direito ao termo aditivo de reajustamento? De 8,36? Não, porque na verdade isso é database, não é o termo aditivo daquele de pegar o valor do contrato, que realmente é o prazo, a doutrina dos tribunais de 1 ano, mas isso é a database dos funcionários dessas empresas. Servidores. E aí que eles repassam dentro do contrato e tem cláusula prevista no contrato. E quando, independente do reajuste do contrato, ele teria um reajuste dentro do reajuste da classe. Database. E qual é ali pelo número de 140 funcionários, e tem mais de 100 e pouco, eu acho que é diversificado vamos dizer assim, as funções. Aí assim, essas funções só eu teria que verificar realmente no procedimento citatório, quais seriam. Eu queria pedir vista do processo. São serviços auxiliares, pedir vista. Eu quero pedir vista do processo ao conselheiro Otávio Lessa. Está facultada a palavra à senhora, senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Com a palavra o conselheiro Cícero Alberto. Presidente, quero pedir permissão para que eu possa me retirar, porque eu tenho uma Permissão concedida e desejando a Vossa Excelência umas boas férias. Obrigado. Continua facultada a palavra. Senhor Otávio, você vai fazer uso da palavra? Não quero. Queria a fazer palavra uso. conselheiro Anselmo. Excelências, há 2 semanas eu recebi aqui um rol de documentos, onde tem aqui a capa, documentos recebidos do Ministério Público de Contas, Gabinete da Presidência. Aqui acredito que os demais conselheiros também, acredito que também tenham recebido este documento, no qual foi encaminhado 4 ofícios do Ministério Público, nos quais ele solicita várias informações do Tribunal de Contas. Eu, primeiramente, queria indagar ao ilustre membro do Ministério Público, junto a este tribunal, se o que foi solicitado fora enviado, fora remetido, fora respondido, e ainda, Excelência, que com a publicação, aliás, com a criação do SIC no site desse Tribunal de Contas, se as informações lá prestadas, elas suprem totalmente ou em parte as informações que o Ministério Público de Contas ele solicitou ao Tribunal. Senhor conselheiro, o Tribunal de Contas, por meio do SIC, né, ele disponibiliza no site do Tribunal algumas informações como a frota de automóveis, muito embora não identificados os veículos com relação às placas, as pautas, os servidores e as licitações, o rol dos contratos, né. O Ministério Público de Contas, nos ofícios que foram mencionados por Vossa Excelência, e cujo não atendimento já foi judicializado por meio do Mandado de Segurança 2012-5858-9, ele solicita, além disso,
a relação nominal de todos os servidores, ocupantes de cargos, funções, e solicita também a fundamentação legal destes pagamentos. As vantagens recebidas em natura, pelo exercício dos cargos dos servidores, conselheiros, aposentados, combustível, telefone celular, carro oficial. Se há conselheiro ou servidor em atividade aposentado recebendo acima do valor mensal, quantitativo de cargos efetivos comissionados, funções gratificadas. Se há terceirizados, em caso positivo, a relação nominal dos terceirizados e o valor da remuneração, isso não consta. A relação nominal de todos os servidores com a indicação do cargo ocupado, indicando o órgão de lotação na estrutura, isso já foi divulgado. A relação nominal de todos os servidores beneficiários de diárias e passagens aéreas nos últimos 4 anos até a presente data, indicando o nome favorecido, os valores, destino e o motivo, isso não foi divulgado. Isso é divulgado até por vários tribunais de contas. A relação dos servidores cedidos a outros órgãos, quem arca com o ônus, a data da sessão e a data da publicação. Na planilha divulgada se pode perceber alguma coisa, mas não há uma informação apenas com relação a isso para facilitar a consulta conforme exige a lei. Relação de todos os servidores de outros órgãos cedidos ao tribunal indicando quem arca com o ônus. Relação nominal dos servidores ocupando cargos efetivos que não tenham sido nomeados e empossados em virtude de concurso público. Se é servidor ou conselheiro exercendo o respectivo cargo subjúdice. Se o TSE cumpre o disposto na súmula vinculante número 13. Indicar as atividades desenvolvidas pela Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar criada por meio da Portaria número 3 de 2011, instaurada pela Conselheira Corregedora-Geral do TSE para apurar eventuais desvios de conduta dos servidores, mencionando inclusive que já houve relatório conclusivo. Franquear acesso aos autos dessa comissão, apresentar o quantitativo geral e a relação das datas em que não ocorreram as sessões plenárias das Cortes pela falta de quórum, indicando os conselheiros que estavam presentes. Também solicitou a relação dos contratos relativos a combustível, passagem aérea, limpeza, jardinagem, vigilância, segurança, informática, engenharia e arquitetura. A relação foi divulgada no site. Em caso positivo, em relação aos contratos, indicar a qualificação dos contratados, aí eu acredito que não há indicação do CNPJ ainda, se houve licitação, dispensa ou inegibilidade, bem como disponibilizar acesso aos autos. Acesso ainda não foi disponibilizado. Indicar se os recursos advindos da licitação da conta do salário em que se sagrou o vencedor Bradesco já foram utilizados, em caso positivo indicar. Também não foi mencionado. O extrato da movimentação bancária, também não apresentado. Indicar quantos veículos estão à disposição do TCE, caracterizando modelo, marca, cor, ano e placa. A placa não foi disponibilizada. Inclusive se são próprios ou alugados. Só se indicou os próprios, né? Os alugados não foram indicados, também talvez não haja. Com relação à atividade fim, a relação de todas as auditorias e inspeções feitas desde 2004 até hoje, indicando os gestores fiscalizados, o órgão a que pertence o gestor, o número do protocolo, critério de escolha, se foram aposentadas irregularidades ou não, isso não foi apresentado. Também se pediu acesso aos relatórios, também não foi apresentado. E relatórios esses que a lei de acesso à informação ela é muito expressa, dizendo que cabe o acesso tanto às inspeções quanto às prestações. A relação de todos os gestores públicos submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas, inclusive dos chefes do Executivo, Estadual Municipal, Legislativo Estadual Municipal, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, secretários também, informando se apresentaram ou não as prestações nos últimos 8 anos, e ainda o poder, ente, entidade, órgão a que pertence, o número do processo administrativo, o relator, e se já houve o julgamento ou não. Isso não foi mencionado, isso aqui não foi divulgado. A relação dos ordenadores de despesa, de 2010 e 2011 no Estado de Alagoas, conforme prevê o artigo 8º do Regimento Interno, também não foi disponibilizado. A relação dos gestores que tiveram suas contas julgadas irregular ou irregulares, ou que receberam parecer prévio nos últimos 8 anos. Aqui foi feita a divulgação no Diário Eletrônico, em que se afirma ter sido divulgada essa relação dos últimos 8 anos. Informar se o TCE exerce a atribuição do 97, inciso 3A da Constituição, que é a questão da legalidade dos atos de admissão do pessoal. Isso também não foi informado. A relação dos gestores municipais que, em razão da inércia no dever de prestação de contas, ensejaram a negativação no CALC, o envio do ofício em 2010 e 2011 também não foi informado. E com relação ao projeto de lei dos cargos comissionados, foi solicitado se o Tribunal de Contas, após a criação das verbas e cargos, ele vai exceder os limites da lei de responsabilidade fiscal, se há prévia dotação orçamentária para atender essa despesa que será criada, se há autorização na LDO, a estimativa do impacto financeiro nos exercícios, no exercício que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes, a declaração do ordenador de despesa do presidente do tribunal de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira, compatibilidade com o plano plurianual e com a LDO,
Pois bem, dessas informações todas, o Ministério Público não recebeu nenhuma efetivamente. O que houve foi a divulgação pelo site do SIC, do Tribunal, o que é diverso de ter recebido uma resposta formal, isso não ocorreu. E nessa divulgação, algumas coisas que foram solicitadas se consegue ter acesso. Em especial a questão da relação dos servidores, alguma coisa com relação aos contratos, a relação, mas não tudo, e alguma coisa com relação também às licitações, né? Mas, como eu pude mencionar aqui, são várias informações, mas ainda não foram todas divulgadas. Eu imagino que já tenha esclarecido a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Eu queria aproveitar o ensejo para... A primeira coisa que me chamou a atenção é... Vossa Excelência falou da questão de dotações orçamentárias. Nós já vamos pelo mês de setembro e até gostaria de saber há quantas anda a questão da elaboração da lei orçamentária anual do Tribunal para o exercício de 2013, visto que esta matéria é de competência do Pleno e até o momento ela não vê o Pleno, porque somente com a lei orçamentária nós vamos saber se os servidores vão ter aumento ano que vem, se vai ser feito concurso público e em que o tribunal vai investir. E acho que essas informações elas são de suma importância para que o tribunal tenha ideia do que vai acontecer, que o Pleno do Tribunal tome ideia do que vai acontecer no ano seguinte, inclusive contribuindo para o melhoramento, inclusive da elaboração da própria LOA, uma vez que, tanto pela nossa lei orgânica, pelo nosso regimento interno, é matéria feita a competência desse Pleno. Este é um primeiro momento, seria isso. Um segundo momento, eu informo a todos que eu estou fazendo um estudo, aqui algumas informações que eu estive pesquisando, estive olhando, inclusive consultando o SIC, consultando o portal da transparência, consultando o CIAFEM, e esse estudo está dividido em 3 partes. A primeira parte é essa que vou falar agora, e com o desenvolver dos trabalhos falarei da segunda e da terceira parte. Pois bem, eu até um pouco antes, mas já que não me restou outra saída, estou aqui aproveitando esses últimos acontecimentos, aproveitando, até entenderia que não deveria ser ainda a forma mais correta, mais ágil de se conseguir essas informações, mas acredito que, por não ter havido outro meio, assim agiu o Ministério Público de Contas desse tribunal e assim agiu também o sindicato, entrando judicialmente para buscar informações deste tribunal. Eu até entenderia que talvez uma solicitação administrativa sanasse tudo isso, mas eu aqui não posso deixar de registrar, de observar as situações pelas quais os mesmos entes foram obrigados a tomar esta providência. Eu, com base nisso, e ainda com a primeira parte do estudo que estou fazendo, no dia 7 de agosto de 2012, através do memo 292 de 2012, do meu gabinete, recebido, aí eu queria aproveitar até para dar informação, caso o presidente desta corte ainda não tenha essa informação, recebido no dia 7 de agosto, também de 2012, nos quais eu me refiro ao senhor presidente, faço aqui toda a capitulação necessária e solicito alguns documentos. Vou ler ipsilíteres para que não fique nenhuma dúvida. No item 1, eu solicito cópia das folhas de pagamento, inclusive das folhas de pagamentos complementares ou suplementares de todos os servidores estipendiados para esta Corte de Contas, evidentemente inclusos os comissionados e militares, das competências de agosto de 2011 a julho de 2012. No item 2, eu solicito a indicação dos responsáveis no período considerado acima pela elaboração, subscrição,
aqui ficou até um pouco redundante, subscrição, elaboração, assinatura e pagamento. Quem eram os responsáveis pela elaboração, subscrição e pagamento das respectivas folhas? E no item 3, eu solicito também o resultado do recadastramento, do censo levado a efeito por este Tribunal de Contas no ano de 2012, de todos os seus servidores, nominando e indicando a lotação de cada um. De todos, até me refiro, conforme o item 1 acima. Então, esse memo foi também entrado no Tribunal no dia 7 de agosto, através do memo 299 de 2012, de 13 de agosto, dando entrada na presidência. Em 13 de agosto, mais uma vez, solicitei informação. Tem até um membro já pronto, que já reiterar pela 4ª vez, mas eu resolvi não fazer isso e vir aqui dar essa informação para que todos saibam, e evitaria eu ficar somente reiterando e não ter nenhuma resposta, como até hoje não tive, nenhuma posição a respeito. E também, através do membro pela 3ª vez, do membro 303 de 2012, de 20 de agosto, também tentado entrar na presidência na mesma data. Pela 3ª vez, eu solicito, eu reitero essas informações. Até o presente momento, eu não as recebi. Então, eu continuo na expectativa de recebê-las, e eu acho que é uma informação que não só eu, mas todos os conselheiros desta casa deveriam possuir, porque às vezes incomoda muito não termos essas informações com a concretude, com a certeza necessária. E que também queria deixar aqui, esclarecer algumas situações. Sei que talvez aqui, como eu costumo dizer, não seja a arena mais apropriada, mas aqui, como eu acho que nós atingimos um público maior, e aquele que queira transmitir isso está ali porque está público, está registrado, seria até melhor, até melhor. Então eu queria até pedir aqui a máxima vênia do Ministério Público, de até poder falar em seu nome, se eu por acaso exagerado com o Ricardo, por favor, se manifeste, me corrija, me coloque no devido trilho. Veja só, queria esclarecer 2 situações desse tribunal. A primeira é direcionada aos servidores deste Tribunal de Contas, e a segunda aos militares que servem esta casa. Vamos lá. Peço a vossas senhorias que não entendam que este conselheiro, é triste a gente se referir na 3ª pessoa, que o conselheiro Anselmo Brito, mas é extremamente necessário que isso seja feito, que o conselheiro Anselmo Brito, assim como o Ministério Público, eles não são obstáculos, não servem de óbice e nem de motivos para que os direitos remuneratórios dos seus funcionários eles não sejam dados. Se são direitos e eles não são atendidos, vocês têm a via adequada para forçá-los a serem concretizados. E isso vale tanto para os servidores quanto para os militares, no intuito de evitar qualquer contra-informação, qualquer desinformação. Desde já eu deixo claro que fique registrado em ata que, falando em nome próprio, o conselheiro Anselmo Brito não é obstáculo a que os servidores tenham a remuneração condigna que achem que têm o direito, assim como a eventual verba, eventual diferença, eventual gratificação que os militares recebem por assistirem a este Tribunal de Contas. É isso, eu ainda continuo aguardando essas informações e agradeço a paciência e o tempo em me ouvir. Muito obrigado. Como foi mencionado, eu gostaria de fazer uma... Como o conselheiro Anselmo mencionou que falaria em nome do Ministério Público, eu reitero realmente a posição do conselheiro Anselmo. O Ministério Público de Contas não se opõe de maneira nenhuma a nenhum recadastramento, ou melhor,
a não reenquadramento dos servidores. O Ministério Público de Contas entende que isso deve ser feito, sim, da maneira correta, e não é empecilho. Caso haja essa ideia por parte dos servidores de que haja uma oposição, essa ideia não é verdadeira. O Ministério Público defende que o que está previsto na lei seja cumprido nos termos que a lei dispõe. E com relação aos militares, o Ministério Público também em nenhum momento examinou ou se aprofundou ou apresentou qualquer manifestação contrária, seja a lotação, seja a gratificação, como pode ter sido veiculado aos militares aqui lotados. A única questão que o Ministério Público já se manifestou foi com relação a um projeto de lei, que é algo que será enviado. O Ministério Público nunca se manifestou com relação à situação atual e com relação ao que está ocorrendo, em nenhum momento. Então, também reitero essas palavras, esses esclarecimentos, eu acho que são sempre importantes, tanto aos servidores da Casa, tanto quanto aos militares, pelos quais nós temos um enorme apreço. É o que eu tinha a manifestar, agradeço a palavra. Continua afastando a palavra. Com a palavra, o conselheiro auditor. Como hoje é o último dia de substituição à conselheira Rosa, eu não poderia deixar de agradecer não só a conselheira Rosa pela maneira, a confiança, né, depositada, mas também a sua assessoria, que foi impecável, competente e de uma harmonia maravilhosa, certo? Beira até assim as gentilezas, sabe? Então gostaria de agradecer a todos que fazem a assessoria, que foi eu até comento assim com vários colegas, como se já tivesse, quer dizer, é o que está, né? Tudo montado, tudo azeitado, tudo funcionando de uma forma maravilhosa, de maneira que eu pude acumular, né, algumas funções da auditoria enquanto auditor e também coisas sem problemas. Estou, lógico, alguma sobrecarga, levando alguma coisa para casa, mas assim, nada absurdo diante da competência e da gentileza e harmonia da assessoria da conselheira Rosa. Muito obrigado a vocês, a todos, viu? Com a palavra, o conselheiro Otávio. Fazer uma divulgação com relação à parceria que tem o Conselho Federal de Contabilidade e através do Instituto Rui Barbosa e a Tricom, onde nós tínhamos uma dificuldade de tentar, os técnicos de todos os tribunais, aprimorar os conhecimentos, não só os que é usado no Brasil, mas em termos internacionais, porque cada dia mais está sendo exigido dos técnicos dos tribunais a possibilidade de parcerias que o Banco Mundial e o Banco Interamericano contrata, entre aspas, assim, tem um convênio onde ele, com um tribunal, onde ele tem, vamos dizer assim, empréstimo de financiamento nos estados, e ele, em vez de pagar uma fábula de dinheiro a auditorias externas, ele contrata o tribunal e o tribunal é remunerado. Agora o último foi em Minas Gerais, e uma verba até ótima. Ele fez várias de acompanhamento, recebeu 12 milhões com relação a essas auditorias, esse trabalho que vem a ser efetivado. Agora, obviamente que o nosso corpo técnico tem que se aprimorar, e aí, conselheira Cleide, a escola, a parceria com a escola é fundamental. Então, a parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, eles fizeram a tradução de todas as normas internacionais de contabilidade para o setor público. Então, essas normas é o que vai dar todo o norte e para que aquele técnico que queira cada vez mais se aprimorar, futuramente, quando a gente puder ter essa possibilidade, eu acho que o Estado nem tem hoje nenhum contrato do Banco Mundial, não sei, posso estar errado, mas eu acho que não tem, possa estar, vamos dizer assim, capacitado para que o tribunal também possa fazer esse tipo de trabalho. Esses livros estão chegando aí, ficaram de encaminhar, foi do encontro de Belém, vai encaminhar aqui para o tribunal e que a gente possa distribuir para os técnicos. Eu sei que é um livro grosso e tal, mas aí cada assunto, ele vai olhar aquele assunto e eu acho que vai sedimentando as informações e tal. Pois não. Vossa Excelência, se quisesse me brindar com esse exemplar, eu te agradeceria. Eu vou dar, porque isso é um pidão, não. Mas esse homem é um pidão. Muito obrigado, Excelência. Aí eu já estou dando o meu exemplar que eu trouxe, mas está chegando aí vários exemplares para a gente distribuir para todos, o máximo possível, todos os técnicos saírem.
Eu acho que depois desse encontro de Belém, a gente teve a oportunidade para Curitiba também, onde, conselheira, todas as escolas, infelizmente não pôde ninguém aqui de Alagoas, mas as escolas de contas estão pegando exatamente esse mote para que faça algum tipo de trabalho dentro de um planejamento, para que devagarzinho a gente vá passando para a área técnica esse ensinamento, porque é o futuro. A proposta é que cada vez mais vai se juntando todas as informações e a gente vai, claro que deve ter alguma coisa ali que não funcione aqui no Brasil, que funcione diferente, ou seja, mas que a gente esteja habilitado de saber o que é que funciona e o que não funciona. Mas esse material vai chegar e eu já encaminhei inclusive algum material lá para a doutora Célia, e que ela ficou de conversar com a Vossa Excelência para ver qual o planejamento para o futuro disso aí. É só, senhor presidente, era esse comunicado. Eu só discordo de Vossa Excelência quanto à ausência de outras pessoas lá no evento. A cabeça mais pensante aqui estava presente que a Vossa Excelência. Eu acho que nada melhor do que uma cabeça tão pensante e tão ativa quanto Vossa Excelência que suprir qualquer outra presença lá. Quanto Vossa Excelência. Só que eu vou aproveitar dentro que o presidente colocou, mas aí vou manter o ritmo que a gente tem. E da minha participação, nós vamos fazer, pelo menos dentro do que eu possa, presidente, sem toda essa competência, mas eu vou fazer um seminário daquilo que eu aprendi, que eu captei, para a gente marcar uma data, para que a gente possa fazer lá embaixo. Eu vou tentar repassar o que eu ouvi e o que eu vi. Tá? E como Vossa Excelência bem sabe, nós que aqui estamos há mais tempo, apesar de qualquer divergência que a gente possa ter processual, a gente sempre teve essa urbanidade, essa gentileza, essa é a forma de viver em sociedade, principalmente numa sociedade tão menor em tamanho, mas grande na sua perspectiva, que é o nosso tribunal. Quando nós somos 7 conselheiros que devemos nos tratar com a maior urbanidade, com essa gentileza que sempre nós trocamos, e aqueles que aqui já passaram trocaram essa gentileza, o respeito até a hierarquia, o respeito à idade, o respeito ao tempo. Agora, quanto ao restante que se foi falado aqui, bem disse o conselheiro Anselmo Brito, que recebeu todos os conselheiros aquela solicitação do Ministério Público, e ele bem disse, e é verdade, que isso é uma decisão do tribunal, não a decisão do presidente. Quanto às informações, todos que aqui estão presentes e aqueles que viveram no passado, outros são recentes, nunca o tribunal foi tão transparente quanto é hoje. Está aqui o conselheiro Otávio Lessa, que é o segundo mais antigo depois de mim, nunca. O conselheiro Anselmo Brito, que esteve aqui desde 2008, nunca viu isso aqui no tribunal. Nunca viu ser divulgadas as folhas de pagamento, nunca se viu a transparência que nós estamos fazendo, divulgando. Pode ter ainda o trabalho de detalhar, porque Vossa Excelência aqui um dia disse que o tribunal estava parado, que nada se fazia, como se todos nós aqui estivéssemos a enxugar gelo. Eu mereço respeito, como todos os demais conselheiros e esses funcionários. Os funcionários desta casa, se forem atender a estes pedidos com tanto detalhes que Vossa Excelência, o Ministério Público faz, vamos ter que parar muitos, mas se é esse o desejo do tribunal, que seja bem claro, do tribunal, que a gente para dar todas essas informações, nada esta presidência, nada este tribunal tem a temer quanto à sua transparência. O que estiver certo está certo, o que estiver errado se conserta ou não se conserta, se pune quem esteja errado. Quanto aos militares, Vossa Excelência, que esteve aqui desde 2008, sabe que eles receberiam uma gratificação bem maior do que as que recebem. E nós, buscando como bússola o Poder Legislativo, onde esta casa tem a ligação, estamos pagando
a eles, a esse 1/3 dos seus vencimentos para que prestem o serviço, que seria muito mais caro que se contratasse uma empresa de vigilância, que é esse sempre o tema que sempre foi discutido. O conselheiro Otávio Lessa sabe disso. Se os militares incomodam tanto porque nós damos isso aí, nada vai nos restar do que solicitar ao governador que retorne estes militares ao quartel e o Tribunal de Contas façam a licitação para uma empresa de limpeza, de vigilância. Enquanto isso, o tribunal ficará desprotegido. Gozado se diz quando não é nada contra eles, mas é contra eles. É contra esse pessoal que está aqui. Onde eles estão prestando serviço. Está aqui o capitão, está o outro capitão, e me torna até, às vezes, assim, e quanto à legalização dessa gratificação que está sendo paga, está sendo gravada e vista, e constada em ata. Ela foi naquele projeto que foi discutido aqui por todos os conselheiros com a presença do Ministério Público. O pensamento do atual procurador-chefe pode não ter sido o mesmo, mas o representante do Ministério Público estava aqui. Discutiu-se, para mim, nada mais está dito na ata. Me restava de que encaminhar o que a maioria do tribunal, que foi na sua totalidade, que decidiu para que encaminhasse na Assembleia. Naquele instante, foi também a legalização e a forma de como pagar esse 1/3 ao Ministério Público. Se o desejo é me perseguir, me persigo. Eu sei me defender. Agora, não persigo aos senhores militares nem aos funcionários desta casa. Quanto ao enquadramento, esse enquadramento era para ter acontecido em 2010, em outubro de 2010. Mas foi dito que o presidente, por resolução, faria esse enquadramento. E esse presidente, dando publicidade, dando a transparência, trouxe a esse plenário para que se fosse feita uma resolução. O Ministério Público, que estava aqui presente, está constado em ata, sugeriu que eu até entendi como a melhor forma é que fosse feita uma lei para regulamentar melhor aquele plano de carreira, que não passou por este plenário, que não passou a ida nem a chegada dele aqui neste plenário. Este presidente está fazendo isso. O conselheiro Anselmo que queria tirar vários itens da resolução, então eu fiquei na dúvida qual seria encaminhar uma lei regulamentando melhor a sugestão do conselheiro Anselmo Brito. Foi-se levantado aqui também o impacto financeiro em 194 pessoas que vão ser beneficiadas, custará R$240 mil mensais. É um impacto que dá mais de 3 milhões no ano para beneficiar 194 no universo de mais de 1.000 funcionários que temos nesta casa. Então temos que ver esses impactos. Não está jogando todas essas vísceras nossas aqui, mas se estamos desejando que essas vísceras do tribunal sejam sempre expostas assim. Eu fui cobrado aqui, quase que insistentemente, para que fosse feito a publicação dos senhores funcionários com a matrícula, o nome, o bruto, o líquido, e assim foi feito, mas fui instado a cada instante aqui, e o único órgão que publicou foi o Tribunal de Justiça e depois o Tribunal de Contas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, publicou. Ele tem 7 procuradores. Os funcionários lá que funcionam são do Tribunal de Contas, cargos comissionados no Tribunal de Contas. Então, meu Deus, nós estamos aqui a ser açoitados a todo instante. Querem que o tribunal pare, ele parará. Se esta for a decisão da maioria do tribunal, ele para. Não tem nada a temer, a dar todas as respostas. Quero que fique bem claro
que o tribunal aí, sim, vai parar para dar as informações que todos têm o direito de saber. Mas este conselheiro aqui, no longo dos seus 26 anos que aqui esteve, respeitei ao presidente, respeitei a todos os conselheiros, e assim espero que aconteça comigo. Eu estar açoitado, jogando as vistas, parecendo que eu sou o quê aqui neste tribunal? Eu sou o lixo disso aqui? Aparece-se alguém que aqui sentou durante mais de 3 anos a ver como exigia e nada falou. Hoje, o tribunal tem que parar para dar todas essas informações a ele. Tive uma diretora de pessoal que não era do ramo, não era uma jornalista dedicada e coisada. Me pediu exoneração que não suportava mais ser pressionada. Está aqui o doutor Rafael, que disse que não aceitaria ser pressionado. Ele foi quem me disse que aceitaria essa desde que não fosse pressionado. E eu a receber esta pressão, por quê? Para-se, não se foi mais cobrada a publicação da folha de pagamento de outros órgãos que não foram acontecidos aí. Mas a do Tribunal de Contas teve que ser a ferro e a fogo. E a ferro e a fogo nós fomos lá. Mas eu não quero encerrar para que não tenha alguém a desejar o que falar, porque seria muito fácil eu encerrar a sessão e ficar aí. Estou aqui. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao Ministério Público. Senhor presidente, farei uso da palavra com a mesma tranquilidade que fiz anteriormente, apenas para me manifestar porque fui instado por Vossa Excelência. Volto a esclarecer que, inicialmente, com relação ao que diz respeito aos servidores desta casa, não há empecilho ao enquadramento, desde que seja feito em conformidade com o que a própria lei dispõe. As sugestões no que dizem respeito a uma nova lei são aos requisitos que a própria lei exige, ou seja, para se definir a atribuição de cargo, precisa de lei. Mas nós não estamos aqui a definir a atribuição de cargo, estamos falando de reenquadramento. Apenas para esclarecer isso, para que os servidores da casa não sejam levados ao equívoco de que há um empecilho. Não. E faço até uma sugestão a Vossa Excelência, que o Ministério Público se coloque à disposição, a partir do momento que Vossa Excelência desejar, um procurador será destacado, Vossa Excelência pode formar uma comissão e, no prazo que Vossa Excelência determinar, com toda a presteza que o Ministério Público tem a oferecer, poderá colaborar para que se elabore um ato normativo e que se faça. Muito embora, quero registrar, que não haja necessidade nem da aprovação do pleno, nem até porque a própria lei orçamentária não se passou pelo pleno, que dirá um ato desse de menor importância. Mas, se Vossa Excelência se sente mais à vontade submetendo ao pleno, não há problema algum, e o Ministério Público de Contas nunca se furtou a estender os braços e a colaborar com Vossa Excelência para que faça o que for melhor. E com relação aos militares, eu volto a destacar, nunca passou pelo Ministério Público a análise com relação a qualquer valor que ele receba, nunca discuti em nenhuma reunião com nenhum conselheiro o valor que eles recebem, não faço ideia de qual seja o fundamento jurídico disso, até porque foi pedido nos ofícios o fundamento legal, mas isso não foi demonstrado, não foi. A única coisa que se manifestou foi com relação à disposição que tem na lei. E veja que essa mesma disposição foi inserida na lei do Ministério Público Estadual, foi vetada pelo governador do Estado e a Assembleia Legislativa derrubou o veto. Então, o argumento do Ministério Público, em nenhum momento, foi um argumento leviano. Não estou discutindo a situação atual, não estou afirmando que deve cessar nenhum pagamento que seja feito. Isso jamais foi dito pelo Ministério Público, apenas deixar as coisas às claras, para que não seja feito nenhum equívoco. Com relação às divulgações, o Ministério Público, as solicitações que fez, e a insistência, e me perdoe se houve a insistência, mas é que o Ministério Público de Contas, antes da lei entrar em vigor, já fazia a notícia dessa lei, de que ela viria. Quando a lei entrou em vigor, o Ministério Público anunciou mais uma vez que a lei estava em vigor. No dia 12 de junho, um mês após a vigência da lei, o Ministério Público oficiou. O Ministério Público aguardou até julho, final de julho. Mesmo assim, não houve resposta. Somente no dia 20 de agosto é que houve essa manifestação e com base na lei. Que realmente o Tribunal de Contas está mais transparente, não discuto com Vossa Excelência.
ele está mais transparente, ele tem divulgado as sessões, ele tem divulgado a sua folha de pagamento, que eu espero que seja o início, que as outras folhas também sejam divulgadas, eu acho importantíssimo. Mas eu não posso, instado pelo Conselheiro Anselmo, me negar a dizer, e mesmo que ele não me instasse, eu diria que realmente outras informações não foram divulgadas. Se há uma deficiência de pessoal com relação a isso, eu acredito que se pode fazer uma programação. Afinal de contas, o tribunal tem 557 servidores efetivos, mais 130 comissionados, que não têm vínculo com a corte. É uma força de trabalho de 687 pessoas, que com a proposta do conselheiro Otávio, muito lúcido e que eu faço parabenizo agora, de capacitar, pegar essa massa de trabalho e fazer uma capacitação como ele propõe, por meio de convênios com organismos internacionais, isso trará um ganho tanto para os servidores aqui, para que eles possam trabalhar, como também representará um ingresso de recursos ao tribunal. Então, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, sempre tem buscado fora da corte e dentro da corte, mas por participar do IRB, trazer boas notícias aqui para o tribunal. E parabenizo Vossa Excelência por isso. Eu acho importantíssimo destacar que o Tribunal de Contas tem servidores. Com a divulgação da lista, isso foi claro. O Ministério Público não é contra os servidores, ele é a favor da capacitação dos servidores. E não é contra nenhuma classe, nem dos militares. Então, apenas deixar isso claro, dizer que eu respeito extremamente Vossa Excelência. Em nenhum momento faltei com respeito com Vossa Excelência, nem vou faltar. Nossas cobranças todas que foram feitas a Vossa Excelência foram fundamentadas. Nenhuma cobrança feita, dirigida ao presidente desta corte, foi uma cobrança leviana, nem imotivada, desmotivada. Foram cobranças feitas com amparo na legislação. E se começamos por aqui, é porque o Ministério Público começou pela sua própria casa. O Ministério Público começa pelo Ministério Público de Contas, depois ele insta ao tribunal, não insta de uma maneira agressiva, ele insta de várias vezes, de maneira progressiva, aos poucos. Quantas conversas tivemos no gabinete de Vossa Excelência com o Dr. Dário César para saber o andamento, se as informações seriam fornecidas ou não. Então o Ministério Público ele tentou o máximo diálogo. Infelizmente o tribunal não cedeu essas informações a tempo. E o Ministério Público, do modo democrático, foi ao Judiciário. E o Judiciário decide, está judicializada a questão. Mas nem por isso entenda Vossa Excelência que isso é uma falta de respeito ou que seja qualquer tipo de perseguição, porque não é. Não é. Se não fosse Vossa Excelência aqui, se fosse o conselheiro Anselmo, o presidente, nós agiríamos da mesma maneira. Se fosse o presidente Otávio Lessa, da mesma maneira, com o presidente Cleide, todos seriam tratados da mesma maneira. O Ministério Público de Contas ele não tem preferências pessoais. Aqui é uma questão profissional, pura e simples. Eu entendo Vossa Excelência, mas o que Vossa Excelência discorda de Vossa Excelência só no sentido que a pressão para que houvesse a publicação da folha limitou-se ao Tribunal de Contas. Eu não estou vendo nos demais órgãos que Vossa Excelência esteja exigindo. Não está exigindo do Ministério Público Estadual, não está exigindo do governo do Estado. Não, Vossa Excelência. Não, o Ministério Público Estadual já publicou. O Executivo. O Executivo publicou agora em agosto também. Acho que o único que falta é a Assembleia. A Assembleia Legislativa. Mas eu acho até que, se for o caso, nós cobramos. Temos a relatora aqui da Assembleia, não nos opomos. A gente só optou, Excelência, porque é onde nós atuamos. Seria uma coisa, um paradoxo, uma incongruência, cobrar de outros órgãos e, de repente, até fazer uma representação ao tribunal para que um outro órgão disponibilize sua folha, disponibilize suas informações e o próprio tribunal não faz. Então não poderia... E vou dizer a Vossa Excelência, eu entendo Vossa Excelência, nunca me faltou respeito, até porque nós tivemos sempre um bom diálogo e estamos tendo. Até neste instante, onde a gente está aqui de público, mostrando essa urbanidade que Vossa Excelência tem e que eu também o tenho. Vossa Excelência sempre esteve lá no gabinete da presidência e que muita propriedade que eu elogiei já no passado e elogio agora e elogiarei sempre, é a união de Vossa Excelência com os seus pares. Lembro que na última vez que Vossa Excelência faltava um, mas o senhor preferiu aguardar a chegada daquele um para ir falando a mesma linguagem. Isso é muito bonito. Isso é um sentimento de corpo, é um sentimento de união e de fortalecimento, jamais de dispersão. Elogio a Vossa Excelência e a todos que fazem o Ministério Público. Não estou a reclamar porque nós publicamos, não. Nós deveríamos fazer como fizemos, só que com cuidado, porque somos entre aposentados e efetivos,
passou da Casa dos Bios. Então a gente tinha que ver até gabinetes de conselheiro que ia lá, que pedia uma informação, votava que não era daquela informação, era aquela outra, e isso aconteceu aqui. Eu poderia dizer que tal determinada pessoa estava à disposição de tal conselheiro, de tal órgão, de tal função, e não estava, viria para o presidente que o exposia. Então nós tivemos esse cuidado. E esperamos que não tenhamos errado, e se errar, a gente conserta. Porque não queremos expor pessoas, nem expor conselheiro. E Vossa Excelência é um homem muito educado, muito gentil, e que tem tratado com este conselheiro, que atualmente está presidente. Eu não sou presidente, mas este conselheiro, esse sim, ele é o mais antigo, ele é o decano, e é um homem que tem cabelo branco. E Vossa Excelência, como um homem educado e bem criado, sabe que até os cabelos brancos merecem o respeito. Então, agora, eu não entendo por que essa pressão dos militares, se não for a gratificação dele. Desculpem. Se não for, porque por lei não existe, estamos tendo como legislativo como parâmetro, e foi encaminhado naquele projeto que nós fomos para legalizar. Agora, se não for a gratificação dele, me dê outra justificativa. Qual é? Eu estou sendo exposto aqui, para todos que estão vendo, e ouvindo e gravando. Aí eu não vejo outra. Se for para cortar, será cortado. Uma palavra, Excelência. Uma palavra, Vossa Excelência. Eu queria até aproveitar aqui e parafrasear o ministro do STF, Gilmar Mendes, numa de suas tiradas, onde ele dizia assim: até as pedras sabem que no Estado democrático de direito, o império que existe é o império da lei, sobretudo na administração pública. Nada se faz de graça, nada se faz açoitado por alguém. Se essa obrigação ela surge, se essa obrigação ela é imposta, é única e exclusivamente por causa da vontade legal, do espírito do nosso ordenamento jurídico. Então, na administração pública, não se faz favor, se incumpre ao que determina a legislação. E falo isso com a mesma calma, sem nenhuma ponta, nenhuma forma de desrespeito, muito pelo contrário. Como eu já disse e reitero, esta aqui, como todos aqui, sejam servidores, sejam os militares que consideram servidores, esse aqui é o meu local de trabalho. Acredito que é o de vocês também. Eu não posso encarar este tribunal, não estou dizendo, Excelência, nenhum conselheiro, que seja ele encarado dessa forma. Mas eu, como tenho o direito constitucional de expor as minhas ideias, vou expô-las e espero que não ofenda ninguém. Sim, e quero já esclarecer de antemão que não é pessoal, não é contra ninguém, muito menos com relação ao presidente, à instituição presidência desta Corte de Contas. Então, retomando, este aqui é o meu local de trabalho. Eu não posso ter um outro relacionamento aqui nesta casa que não seja esse, de trabalho, laboral. Tem problemas, como todos têm, mas esse problema, quando eu entro no tribunal, quando venho para cá, se há problemas, são problemas de ordem processual, de ordem laboral, única e exclusivamente. Problemas pessoais, temos, mais uma vez, utilizando essa palavra, a arena correta para ser tratada. Entendo que não é aqui neste pleno, muito menos nesta casa, a quem tanto devo, porque é dela que eu tiro o meu pão, e só dela. Quero repelir
repilo. Isso aqui eu lembro muito do Collor, quando às vezes se exaltava. Eu repilo essa argumentação. Quero repelir a forma de colocar palavras na minha boca. Eu já sou bastante grandinho, sei exatamente o que falo, está aí registrado, está gravado. Se alguém se sentir ofendido, tem todo o direito de pegar as gravações, reverem, acho que foi ofendido, e procurar a arena e os instrumentos legais para serem diminuídas, ou então mesmo até indenizadas eventuais alegações levianas da minha parte, que duvido muito. Basta consultar a ata, os registros em áudio, em vídeo. Mas repilo, colocar em palavras nas minhas bocas e, talvez não de uma forma direta, mas indireta, dar a impressão que este conselheiro ele tenha alguma coisa contra os servidores desta casa ou contra os militares. Não preciso disso, e quero que fique bem claro, diretamente olhando para o militar que está ali à porta, tem um militar, o Silvânio, que trabalha comigo, pedido formalmente, e hoje cedido para mim. É fato. Quero mais uma vez esclarecer, e como eu disse, evitar a contra-informação ou a desinformação, porque acredito que aqui não é local para que essas palavras elas gracem. Pelo contrário, aqui o que deveriam graçar era a dedicação, que deveriam não, desculpem, que devem graçar, é a dedicação, é a competência, é o profissionalismo. Se pressionar é sinônimo de cobrar que aquelas atribuições de cada cargo elas sejam realmente feitas, então eu acho que eu pressiono. Eu acho que pressiono. Pressiono a mim e aceito a pressão de todos. Mas também não posso exigir menos. De jeito algum. Não posso. E como eu não posso me furtar de dizer isso, mais uma vez vou dizer. É uma pergunta retórica, ela não precisa ser respondida, só pensada, reflexão sobre ela. Como que um servidor público, não fiz outra coisa na minha vida, não ser servidor público, pode ter algo contra outro servidor público? É no mínimo realmente um contrassenso. Talvez, vou dizer essa palavra, se assim agisse eu, mais uma vez na terceira pessoa, o conselheiro Anselmo Brito, ele, se assim agisse, agiria com uma insanidade monumental. E não é isso que eu faço. Meu gabinete é todo o tempo de portas abertas, com raríssimas exceções quando eu estou recebendo alguém que se sente mais à vontade que a porta seja cerrada. Mas, tirando isso, todo o tempo aberto, com qualquer pessoa eu falo. Foi dito que eu estou aqui há 3 anos e que aparentemente só agora estou cobrando essas coisas. Foi dito na ascensão anterior que eu teria alguma rixa, que nome feio, rixa, eu não quero nem utilizar esse nome que é muito feio. Teria alguma coisa pessoal aqui nesta casa, aqui neste pleno. Não tenho. Se eu quero ver esse tribunal funcionar como eu acho, a minha ideia que deve funcionar, eu tento fazer por onde, eu tento fazer minha parte. Mas sim, é fato. Vou fazer 4 anos em fevereiro, 3 de fevereiro, farei 4 anos que estou aqui. Passei 3 anos como auditor substituto de conselheiro, passei talvez um pouco mais de 1 ano substituindo na vaga em aberto do conselheiro aposentado, José Alfredo Mendonça,
anteriormente ocupada pelo ex-auditor, hoje auditor substituto no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Um Tribunal de Contas que, dentre os do Brasil, é referência. Isso nós não podemos negar. Não podemos, é fato. Vamos tirar o fato, é notório. Acho que consegue absorver tudo. Mas aí, uma pergunta retórica. Esse auditor substituto que hoje é conselheiro, e que fica aqui, que todos saibam, grato sou. Espero nunca sofrer deste problema, desta falha que alguns reputam de caráter, da ingratidão. Realmente não foi esse o ensinamento que tive em casa. Não foi. Realmente, 3 anos sentado como auditor, um ano ali naquela cadeira, e algum tempo, setembro, outubro, presta a fazer 1 ano como conselheiro. Lembro-me de que Vossa Excelência falou, Vossa Excelência, presidente Luiz Eustáquio Toledo, em sessão que aqui Vossa Excelência tinha e tem o espírito democrático. Eu até disse aqui, Excelência, vou fazer isso minha filosofia de vida. Recordo que falei isso. Acho que você não deve se lembrar. E não fiz outra coisa, a não pegar isso como filosofia de vida. Que até falei aqui de uma fábula, foi até Vossa Excelência depois falou uma coisa na sessão que eu percebi que foi mal interpretada. Mas era a fábula que fala da igualdade. Ela tem um nome um pouco sugestivo. O doutor Ricardo, acho que é mais estudioso nessa parte filosófica do que eu, a famosa, acho que é a fábula dos porcos, né, doutor Ricardo? Que na sociedade em que os revoltados na fazenda resolveram criar uma sociedade deles igualitária. A evolução dos bichos, desculpa. Exatamente. Os porcos. Então, daqui a pouco... Vossa Excelência vai me dar, porque já que Vossa Excelência tratou sobre isso, nominalmente a minha pessoa, Sim, é que a desigualdade está existindo agora. Porque Vossa Excelência não é mais nem menos do que o conselheiro Luiz Eustáquio. eu sei, Excelência. Mas Vossa Excelência não tem perdido a oportunidade de açoitar o presidente, que é conselheiro Luiz Eustáquio. Eu acho que a desigualdade, estou eu numa desigualdade isolada. Não, Excelência. Não, Vossa Excelência é quem está dizendo. Vossa Excelência está tentando explicar dos militares que até agora não explicou. O que é que quer? Qual é o desejo? É que suspenda a gratificação que ele está, porque eles estão. Eu não estou entendendo o que é que existe, como já foi dito Se que Vossa não Excelência deixar que eu fale, não me Eu interrompa, não cuide minha palavra. eu interrompi para dizer que Vossa Excelência é quem está tratando desigual a este conselheiro Não, que tanto te Excelência. ajudou. Não, Excelência, deixa eu terminar de falar. Eu não vou... Mas Vossa Excelência está me espinhando. Não, não Peraí. estou, Excelência. Deixa eu terminar de falar. Não vamos precipitar as Nós temos que coisas. haver a urbanidade. Com toda gentileza, o respeito. com toda Então, educação. A gentileza não futuque, porque Vossa Excelência, nessa sua sutileza, está levando por um caminho que Não. pensa que não machuca as pessoas. Não, Meu Excelência. conselheiro, Excelência, quero lhe dizer de coração que isso, da minha parte, pessoal, com Vossa Excelência, não existe. Eu só queria se só não- cumprir meu raciocínio. Então, se não existe isso, que eu espero que não existe, porque não tem razão, Eu sei, Vossa Excelência, não tem Excelência mesmo. não esteja espiando este conselheiro, este que está presidindo esta casa, não é presidente, ele está presidente. Agora, conselheiro, eu sou tanto quanto Vossa Eu Excelência. sei, Excelência. E fica aí a jogar palavras que ninguém aqui é tolo. Vossa Excelência pode ter sido funcionário público desde sua vida, eu fui também há muitos anos, que tive a escola da minha vida. E não estou entendendo. Com sinceridade, o doutor Ricardo já deu a entender o que era, e eu entendi, mas Vossa Excelência, o que é que tem os militares? Porque isso aqui está sendo os militares. Não, Excelência. Já está.
Está. Isso são palavras suas, Excelência, não são minhas. Palavras são minhas, suas, não sim. são minhas. Eu sei, não são de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência trata os militares, que a legislação já diz não tem. Foi mandado, o que é? Essa gratificação incomoda tanto? Eu quero entender. Então, que Vossa Excelência coloque nas suas palavras o que é que deseja sobre os militares. Não, Excelência, eu acho que Vossa Excelência não prestou atenção para o pedido que eu fiz. Eu não pedi militares exclusivamente, eu pedi um rol de informações, mas eu queria concluir meu raciocínio, Excelência. Por gentileza, eu não interrompi Vossa Excelência quando fiz uso da palavra. Já que Vossa Excelência é democrático, isonômico, deixa eu terminar de falar, como o senhor concedeu a palavra, concluir meu raciocínio. Contanto que Vossa Excelência me respeite, não esteja dizendo. Senão, eu vou ser obrigado a me levantar, porque eu sou um homem que já tem uma certa idade, tenho problemas que Vossa Excelência sabe quando frequentava a minha casa. Sim, Excelência. Me viu. Tenho filhos, tenho família, tenho amigos, tenho neto e tenho bisneto. Sim. Vossa Excelência, me respeite, fale com a forma de que não esteja me ofendendo, me responda o que eu perguntei, para senão eu vou ficar aqui a tarde inteira, não vou bater, não estou sentado aqui para estar discutindo coisas que não vão levar a coisa nenhuma. Sim. Eu não estou aqui para isto, Vossa Excelência não está ganhando dinheiro do povo alagoano para isto, Vossa Excelência está aqui para se posicionar e é respeitado como toda a vida foi. Agora, Vossa Excelência está extrapolando. Está extrapolando, levando, Vossa Excelência, todos aqui solicitam uma passagem aérea. Vossa Excelência coloca requisito. Sim. Sim. É obrigado o presidente da passagem aérea, Vossa Excelência? Vossa Excelência pode negar formalmente, Sim, assim como é requisitado. Olha onde está a urbanidade. Onde está a urbanidade? Vossa Excelência recebeu um convite dizendo que convidava Vossa Excelência e o conselheiro Otávio Lessa. O convite não foi para o tribunal, foi para Vossa Excelência e para o conselheiro Otávio Lessa, e Vossa Excelência me mandou requisitar. Que as vísceras do tribunal apareçam, elas vão aparecer muitas. Eu acho que está na hora da gente parar, eu vou encerrar esta sessão. Excelência, que apareçam. Obrigado, eu encerro minha fala, porque eu acho que ela está tomando um rumo bem diferente. Bem diferente. Está encerrada a presença. Família eu também tenho.